A minha escolha do curso foi no fundo um acaso, a verdade é essa, mas ainda bem que há acasos na vida, não é? A minha escolha foi feita sensivelmente uma semana antes das candidaturas fecharem, na altura até. Foi esse um episódio muito caricato, mas o que me levou efetivamente a escolher a psicologia foi a parte de querer muito trabalhar com crianças e adolescentes, que no fundo foi depois o que acabou por acontecer, ainda bem, e foi esta parte do comportamento humano que me fascina e principalmente dos sentimentos, portanto de todo o leque que eu tinha na altura de matemáticas e partes mais cognitivas, não é, até, foi sem dúvida esta parte mais humana que me levou a escolher a psicologia e até uma semana antes, portanto, e ainda bem que há casos na vida e não poderia ter sido de outra maneira, eu hoje tenho a certeza. O curso, claro que começamos sempre com as bases, não é? Da psicologia, da neurociência, da biologia e da genética, e isso é tão importante também para depois conseguirmos perceber e estudar o comportamento, não é? Portanto, eu sinto que vou sempre até sem algum tipo de expectativa, até, não é? Seja o que for e seja o que a vida trouxer, mas a verdade é que ao longo do tempo e ao longo do curso também vamos nos especializando também naquilo que nos faz mais sentido e aí sim, é cada vez mais aquilo que nós queremos fazer e uma grande bola de neve, não é? Também vamos ficando mais entusiasmadas, vai correspondendo mais às nossas expectativas, sabendo sempre que no final desse curso há sempre uma formação contínua e atualmente estou a fazer 2 pós-graduações, porque só assim é que me faz sentido, não é? Ainda por cima quando trabalhamos com pessoas, irmos especializando, irmos aprofundando, irmos conhecendo melhor e superando também a nós próprios, não é? Portanto, é sempre uma constante gestão de expectativas e uma constante procura e uma constante descoberta. Atualmente, infelizmente, por causa do contexto pandémico, tenho sentido que é cada vez mais valorizada esta questão da saúde mental e ainda bem, não é? Para todas as crianças e adolescentes, principalmente. No entanto, nesta questão do luto em específico, temos ainda um caminho para percorrer, um bonito caminho a percorrer, não é? Nesta questão da sensibilização da tristeza e da saudade e que podemos estar com a nossa tristeza e podemos sentir tranquilos nisso. Há ainda um caminho para percorrer, mas sem dúvida que estamos nesse caminho. Pergunta gira. O trabalho em psicologia e o trabalho nesta área do luto é sem dúvida um trabalho de suporte, não é? De dar este suporte ao outro e principalmente à criança e ao adolescente. E não é um trabalho de salvação, não é? Infelizmente. E às vezes é um pouco isto que nos é incutido, ou até o nosso desejo, não é? De salvar esta criança e este adolescente de toda esta dor e toda esta bolha de sofrimento. E quando percebemos que não é esse também o nosso papel e infelizmente não é possível, o nosso trabalho é muito de suporte e de conforto nesta fase tão difícil que pode ser tolerada durante um bocadinho e pode ser tolerado aos poucos e até através destas tarefas específicas e das várias dimensões do luto em que pode ser mais facilmente suportável. Portanto, é um trabalho muito é muito estrutural e muito de conforto e muito de acompanhar a criança e o adolescente neste caminho também. Infelizmente, e tem sido estudado, não é? Que a nível de ansiedade, a nível de índice de depressão, não é? Estamos a ter resultados nesse sentido. Sabemos que, sem dúvida, do ponto de vista do luto, vamos ter repercussões a curto e longo prazo. Em todas estas questões pequeninas, não é? De eu não me conseguir despedir do meu ente querido, de eu não conseguir ver o corpo no caixão, por causa do número reduzido de pessoas ainda nas cerimónias fúnebres, às vezes não é um lugar para crianças e aí as crianças não estão ainda autorizadas a ir, quanto mais com a diminuição do número de pessoas.
e aí sabemos que estas restrições todas, infelizmente, vão ter as suas repercussões. Por outro lado, se eu sou criança e se eu tenho finalmente os meus pais em casa mais tempo comigo, eu vou adorar estar confinada. E se eu sou adolescente que tenho todas estas ansiedades, não é, relacionadas também com o meio social e com a interação com os pares, vou preferir também estar confinada, não é? Portanto, como tudo acho, temos aqui uma balança um bocadinho desequilibrada, é certo, mas que podemos ver ambos os lados. Com crianças e adolescentes é não poder levá-los para casa. É muito esta questão da proteção, que às vezes é uma necessidade nossa como psicólogos e nossa como pessoas de salvá-los, e quando sabemos que não é esse o nosso papel e não é esse o papel de ninguém, é esse o desafio de conseguir dar conforto, não é? Mas sempre numa medida certa. Em primeiro lugar, quando eu e a Ana começámos a pensar um bocadinho sobre isto, surgiu de uma necessidade muito do terreno, não é? Da nossa prática clínica, não existir nada ainda a nível nacional relativamente ao tema da morte, muito menos relativamente ao tema da morte, do falar com a morte com as crianças e com os adolescentes, daí termos percebido a importância que é, às vezes, termos um material lúdico e pedagógico ao mesmo tempo, para a questão da saudade e a questão da tristeza e a questão da perda, essencialmente, começar a ser trabalhada no contexto escolar, no contexto familiar e também no contexto terapêutico. Aí juntámos as duas, juntámos a nossa parte humana, juntámos todo o nosso conhecimento, juntámos depois mais tarde com a editora, que teve todo o seu impacto, para que fosse efetivamente um material consistente, não é? Que foi a nossa primeira preocupação, consistente do ponto de vista teórico e científico, ao mesmo tempo lúdico, porque não há outra forma de fazer quando se fala e quando se trabalha com crianças e adolescentes. Tem sido uma relação muito genuína, no meu entender e no entender da Ana também. Quando chegámos cá, numa primeira abordagem, não é? A verdade é que nós trazíamos todo o conceito, mas a verdade é que isso não seria possível sem toda a vossa complementariedade da parte gráfica, da parte de enriquecer, não é? O próprio kit, e isso foi sempre feito de uma forma muito genuína e simples e humana, não é? Porque, no final de contas, quando somos pessoas tão parecidas e com estes pontos de toque que é a criança e que é esta psicoeducação no geral, acho que só pode correr bem. Portanto, se for para repetir, é aqui, sem dúvida, sim. Eu acho que, como psicóloga e como pessoa, que se alguém tem algum comportamento alguma vez que tira os outros do sério, que não é correto, não é? Acho e acredito que tenho de certeza algo que ele levou a aprender isso. Ou seja, ela aprendeu isso e é algo que lhe faz sentido. E tenho a certeza que tem muito boas razões para o fazer, daí ser mais difícil eu sair do sério no que diz respeito a pessoas e estas relações pessoais. Quando não durmo às 8 horas ou às 9, é muito fácil qualquer pequena coisinha tirar-me do sério, a verdade é essa. Olha, não consigo eleger um filme ou os filmes, acho que até não tenho de o fazer e não é algo que pense sobre isso. Gosto no geral muito de dramas, do género de drama, mas gosto de o ver essencialmente, e eu acho que os filmes nos permitem isso, que é eu assistir a esta história, as histórias verídicas principalmente, mas no conforto do meu lar, não é? E na minha segurança, na minha sala de cinema, em que eu tenho este ecrã distanciado, no meu sofá, em que eu estou a ver pela televisão, em que eu estou a viver a história com a pessoa, estou também a projetar-me nessa história, que é inevitável, mas com a segurança que eu preciso, não é? E que é muito precisa quando estamos a ver um drama. Igualmente não vou escolher um, não vou optar por um. Leio muito sobre a morte e leio muito, consequentemente, sobre a vida, não é? Portanto, histórias verídicas, sempre sem dúvida, fascinam-me imenso.
E quando se lê sobre a morte e quando se pensa sobre isso, é uma forma de lermos e de falarmos e de pensarmos sobre a vida, não é? De irmos à nossa vulnerabilidade e de irmos à nossa morte, e de irmos à morte dos nossos mais próximos. E aí eu consigo saber ou aprender neste caminho o que é que eu vou gostar ainda de dizer, o que é que ainda falta fazer, não é? Portanto, tanto a parte da literatura como a parte dos melhores filmes levam-nos muito para isto, não é? O que é que eu ainda posso fazer, e nesta projeção da morte e da vida, não é? Deste paradoxo que é. O final de tarde perfeito, um dia perfeito, é sempre em casa, sabendo que casa são as nossas pessoas, não é? Portanto, independentemente onde haja esta segurança que eu preciso, esse é o dia perfeito e é o final de tarde perfeito.